Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula de programação 1, né, sobre matrizes. Eu estou muito feliz, né? Nós estamos encerrando esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas aulas que eu preparei com muito carinho, né, com muito esforço. Deu bastante trabalho, mas eu acho que o resultado final foi bom. E vamos então seguir para não ficar muito extenso. Então, o assunto da nossa última aula, como eu falei, é matrizes, né? A última parte do conteúdo de vetores e matrizes. Vimos que um vetor, ou array, é uma lista de elementos, né? Na aula passada a gente viu que é uma lista de elementos. Vimos também que os elementos de um vetor são todos da mesma natureza, né? Isso no caso do próximo, são todos do mesmo tipo, né? Porque eles geralmente você coloca dados em um vetor quando eles têm alguma relação entre si. Dê até o exemplo das temperaturas, né? Então, a média de temperaturas por hora durante um dia. Então, você não vai colocar 24 variáveis. Você usa um vetor que guarda todos esses valores, né, que estão relacionados entre si. Todos eles são temperaturas, eles têm um valor semântico, né, relacionado a esse conjunto de dados. Por exemplo, no vetor abaixo, quantidades é do tipo vetor. A gente viu também que a diferença de uma variável para o vetor, a declaração de uma variável para um vetor é só a inclusão desses colchetes aqui entre o tipo e o nome da variável. Sabemos que todos os seus elementos serão de valores inteiros. Assim, sabemos que um vetor de inteiros é uma lista de inteiros, um vetor de floats é uma lista de floats, um vetor de char é uma lista de char, e um vetor de booleano é uma lista de booleanos. A gente já viu isso um pouco na aula passada, só relembrando um pouco. E assim por diante, eu posso ter um vetor de cores, eu posso ter um vetor de vetores, né, que é uma matriz que a gente vai ver hoje. Eu posso ter um vetor de qualquer tipo que o Process suporta. Então, um vetor pode ser também uma lista de vetores, como eu já falei, né? Então, se um vetor pode ser um vetor de vetores, é uma lista de vetores, um conjunto de vetores. Eu posso dizer que cada elemento de um vetor pode ser um outro vetor. Assim como eu posso dizer também que existe um vetor de um conjunto de vetores que pode ser um conjunto de vetores. Ó. Ou seja, que ele se torna tridimensional. Né? Ou seja, tipo, eu posso embutir um vetor dentro de um vetor, que eu posso embutir dentro de um vetor, e eu posso criar quantas assim, listas, conjuntos embutidos em todos os conjuntos. Okay? A este caso especial de vetor, que é um vetor de vetores, né, uma lista de vetores, damos o nome de matriz. Então, uma matriz nada mais é do que um vetor de vetores. Mas, professor, por que você chama então matriz? Porque é como se fosse um novo tipo. Porque na teoria da programação, assim, né, na introdução dos fundamentos de programação, essa estrutura bidimensional, né, que é a matriz, nada mais é do que várias linhas e colunas. Essa estrutura bidimensional, ela se chama-se matriz. No Process, na linguagem baseada no C, C++, Java, JavaScript na verdade não. Enfim, que não é tão parecido, porque não tem tipo. Mas na maioria das linguagens baseadas no C, ele cria um vetor, uma matriz, nada mais é do que um vetor de vetores. Certo? Em alguns materiais você também vai encontrar o nome também de array 2D, ou 2D array, ou array bidimensional, ou arranjo bidimensional. Se você procurar no Google, você vai poder também achar material sobre matrizes com essa nomenclatura. Podemos compreender as matrizes como sendo um vetor contendo vetores como elementos. Isso aqui é uma representação visual do que seria uma matriz. Então, aqui eu tenho um vetor que você já conhece, né, que a gente viu na aula passada, e cada elemento desse vetor é um outro vetor. Assim como eu falei, cada elemento desse segundo vetor poderia ser um outro vetor. E cada elemento do outro vetor poderia ser um outro vetor. Enfim, eu posso encadear quanto eu quiser. Então, nesse caso, o primeiro encadeamento de vetor dentro de vetor é a matriz dimensional, né, 2D. É a matriz que você já conhece no próprio conceito de matemática, quando você representa matriz, cálculo determinante, se vocês lembram disso. São, portanto, arranjos bidimensionais. Vamos seguir a mesma sequência de operação da aula passada, né, sobre vetores, para destacarmos as principais diferenças. Então, nosso roteiro dessa aula de hoje vai ser seguindo o mesmo roteiro da aula passada. Porque, na verdade, uma matriz nada mais é do que uma extensão de um vetor. Então, até essa aula vai ser muito parecida com a aula passada, mas
com suas características específicas para matrizes. Então, primeiro a gente vai aprender a declarar e criar uma matriz, né, ou a rede bidimensional, caso vocês queiram chamar assim, inicializar uma matriz, obter um elemento de uma matriz, obter o tamanho de uma matriz, percorrer uma matriz para modificar seus valores, percorrer uma matriz para obter seus elementos. Então, a gente vai seguir esse roteiro e assim a gente vai ver todo o conteúdo, né, dessa última aula de matriz. Nunca é demais lembrar que as operações que vamos conhecer utilizam a sintaxe do próximo. Então vamos começar. Declaração e criação de matrizes. Perceba que a mudança é pouquíssima coisa mudou em relação de vetores. A única diferença é que eu vou colocar mais um colchete aqui, olha só. Então eu tenho mais um colchete, quer dizer que esta variável, né, que é uma matriz, é desse tipo que eu vou definir e tem duas dimensões, né, um vetor de vetores. Certo? Então, esses dois pares de colchetes informam o próximo que você vai criar um vetor de vetores, uma matriz. Tipo de elementos a serem armazenados, todos são do mesmo tipo, e aqui o nome que fica a seu critério de determinar o nome dessa matriz. Geralmente, os elementos de um vetor são todos do mesmo tipo. Eu falo geralmente porque na maioria das linguagens, quando você determina, as linguagens, principalmente as fortemente tipadas, você determina um tipo. Algumas outras linguagens, você não precisa determinar o tipo, basta dizer que é uma variável, como na linguagem JavaScript. Então, eu posso misturar float com inteiro, com texto, com objeto, você pode fazer uma salada bastante variada dentro do mesmo vetor, dentro da mesma matriz. Ok? Mas no próximo eles são do mesmo tipo. Como se declara uma variável bidimensional, né? Um array bidimensional, uma matriz? Você diz o tipo, como eu já falei, bota dois colchetes aqui antes e dá um nome para ela. Esse aqui é o exemplo no próximo de a declaração de uma matriz. Vamos agora ver como se faz para criar uma matriz, a sintaxe já descrita abaixo. Sim, a gente viu aqui como se declara e agora aqui como se cria. É muito parecido com uma criação de um vetor, só que aqui eu determino quais as dimensões dessa matriz em linhas e colunas. Já que é um vetor de vetores, eu digo quantas linhas essa minha matriz vai ter e quantas colunas. Eu estou chamando mn aqui para representar essas linhas e colunas. O valor de m indica quantos vetores a matriz conterá e o valor de n indica quantos elementos esses vetores internos terão. Bom, pergunta, professor, eu posso criar vetores de tamanhos diferentes? Tipo, o primeiro vetor vai ter 3, o segundo vai ter 4, o terceiro vai ter 5? No Processing ou linguagem baseada em C, não. A matriz sempre tem, os vetores sempre terão o mesmo tamanho. Então, a matriz sempre vai ser 5 vetores por 4 ou 3 vetores por 2. Então, todos os vetores vão ter a mesma quantidade de linhas ou colunas, no caso. Certo? Então, ela vai ser sempre simétrica, no sentido de se eu dividir isso ao meio, né? Então, algumas outras linguagens é permitido, por exemplo, a JavaScript, eu posso criar linhas com um elemento, linhas vazias, linhas com 50 elementos, linhas com 10 elementos, então é bastante permissível. É bem assim, dá bastante liberdade. E às vezes a liberdade é boa por um lado e ruim pelo outro para você manter o controle. Então, percorrer uma estrutura onde você não sabe a quantidade de elementos dela não é uma coisa muito simples. Quando eu sei a quantidade de elementos, torna o processo, como é o caso do Processing, torna o processo um pouco mais simples. Certo? Então, esse aqui é um exemplo de uma criação de uma matriz de duas dimensões, né, com 3 linhas e 2 colunas. São 3 vetores de 2 elementos. Eu sempre estou falando aqui linhas, colunas, mas sempre fazendo uma analogia, uma referência às matrizes. Mas, na realidade, na teoria da programação, né, não existe essas linhas, colunas. Na verdade, é um vetor de vetores. Eu estou chamando que o primeiro vetor, o que determina que eu guardo outros vetores, são as linhas, e os vetores que estão dentro de cada elemento desse vetor seriam as colunas. Certo? Então, a primeira linha tem 5 colunas, a segunda linha tem 5 colunas, e assim por diante. Aqui, nesse caso, eu tenho um primeiro vetor de inteiro, que tem cada vetor com 2 elementos. Então, aqui o primeiro representa as linhas, o segundo representa as colunas. É como se fosse uma planilha do Excel, né? Onde você diz lá elemento D22, você diz D é como se fosse a coluna e 22 seria o nome da linha. Da mesma forma que podemos declarar e criar vetores em uma única linha de código, podemos fazer a mesma coisa com as matrizes. Então, esse aqui é uma linha onde eu declaro e crio uma matriz.
eu determino que essa variável m, de nome m, vai ser do tipo matriz, né, um vetor de vetores do tipo inteiro. E aqui eu crio, né, ou seja, eu crio esse tipo aqui inteiro, tem que ser exatamente igual a esse tipo, senão ele vai dar um erro, né, que vai dizer que são tipos compatíveis, certo? E eu vou estar atribuindo, né, inicializando ou criando, eu inicializo porque esse new aqui ele coloca valores nulos, né, zeros em cada um elemento desse vetor. Eu estou criando uma matriz de 3 linhas por 2 colunas e atribuindo para esta variável m. Bom, primeiro exercício, abro o Processing, né, vamos trabalhar com matrizes, ela é um pouco, e com vetores, é um pouco mais complicado em relação à sintaxe. Você tem que lembrar desses detalhes de colocar dois colchetes, você tem que lembrar de utilizar uma variável new aqui, você está só int 3, 2, ele não vai aceitar. Então, tem a sintaxe, você precisa acabar meio que aprendendo, para não dizer outra palavra, certo? Esse tipo de sintaxe aqui, e vocês só vão aprender isso, né? Lembrar disso na prática, praticando. Então, abra o próximo e comece a declarar tipos de matrizes com tamanhos diferentes, só para você se acostumar com esse tipo de sintaxe na criação de uma matriz. Bom, como inicializo a matriz? A inicialização da matriz é a forma mais simples e direta de preenchê-la, certo? É bem simples, partindo direto para um exemplo. Eu vou dar um exemplo igual que a gente fez com vetores, onde eu estou atribuindo aqui valores direto para uma matriz. Aqui eu estou inicializando uma matriz de nome M. Eu digo que são duas dimensões, né, um vetor de vetores do tipo inteiro. E aqui eu estou, assim como, sabendo que isso aqui, essa representação lembra muito a representação da matemática e da teoria dos conjuntos, né, onde eu represento um conjunto através das chaves e os elementos são separados por vírgulas. Então, cada um desses conjuntos internos aqui é um elemento desse conjunto maior. Então, eu separo por vírgula, vocês estão percebendo aqui, ó, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, separado por vírgula, e existe um conjunto interno, que também é um elemento separado por vírgula. Então, é um conjunto de conjuntos, né? Então, essa é a representação de uma matriz, é um conjunto de conjuntos, todos separados com chaves, e ele segue a mesma lógica do vetores, do conjunto, certo? Então, M tem como elemento 3 vetores, esses vetores recebem o mesmo tratamento que qualquer elemento de outra natureza, devem ser listados entre chaves e separados por vírgula, como se fossem números, como se fosse texto, como se fossem caracteres, são elementos separados por vírgulas. E no caso é um vetor de vetores. Bom, vocês percebem aqui que todos eles têm o mesmo tamanho, né, os elementos internos. No Processing, na linguagem C-Likes, eles obrigam que esses elementos sejam do mesmo tamanho. Se eu botar um elemento aqui com 3 valores, ele vai dar um erro, um elemento com um valor, ele vai dar um erro. Experimenta aí, abre o Processing e tenta brincar com esse tipo de inicialização, crie com 3 valores, 2 valores, tente um valor, veja que erro dá quando você coloca um valor só ou 3 valores, ok? Se tiver alguma dúvida, comenta lá nos fóruns. A sintaxe se mantém para qualquer vetor interno, chaves para agrupar os elementos, que são separados por vírgula, ponto e vírgula para o final do comando, como se fosse uma declaração de uma variável qualquer. Declaração não, inicialização. Estou atribuindo um valor a uma variável do tipo matriz, né? Matriz aqui, duas dimensões inteiras. Vale ressaltar que no caso de matrizes criadas com o comando new, o Processing vai se encarregar de inicializá-la, preenchendo-a com valores zero e em todas as suas posições. Assim como o vetor, quando você cria uma matriz usando new, cadê o new aqui? Quando você cria uma matriz usando new, ele vai criar todos os valores internos dessa matriz como zeros. Se for do tipo inteiro, se for do tipo ponto flutuante, se for do tipo char, vai ser vazio, né? Se fosse booleano, vai ser falso, né? Ele vai como se fosse um valor nulo. No caso, números, o valor nulo é zero. Certo? Então, neste caso, não podemos escolher os valores de inicialização. Vai ser tudo zero mesmo, para casos de valores inteiros e ponto flutuante. Bom, exercício. Inicialize uma matriz criada no exercício anterior com valores entre 0 a 10. Então, vocês vão modificar o código aqui, criando valores de 0 a 10. Vocês se acostumaram com a sintaxe da matriz. Bom, como obter um elemento de uma matriz? Na aula passada a gente viu como é que obtém um elemento de um vetor. Você chama o nome do vetor, colchete e uma posição dele. Aqui não é muito diferente não, certo? Parece importante compreendermos como funcionam os índices nos dois pares de colchetes. A diferença é que eu vou ter agora dois pares de colchetes.
Bom, só relembrando como é que funciona, né? Então, no vetor, eu teria cada elemento indexados por um número que começa com 0, né? O seu índice. Então, vai ser 0, 1, 2. Então, para eu encontrar um elemento de um vetor, eu preciso dizer qual é a posição desse elemento no vetor e qual a posição do vetor dentro do vetor mais externo. Então, assim, eu preciso ter dois índices para encontrar um valor dentro de uma matriz. Porque eu tenho duas dimensões. Se fosse uma matriz tridimensional de 3 dimensões, eu precisaria de 3 elementos. No caso, a gente só vai ver matriz dimensional, né? A matriz de linha-coluna. Mas existem as matrizes tridimensionais, onde eu tenho linha-coluna e tenho uma profundidade, que seria tipo um cubo. Seria tipo, não, fosse um cubo, uma representação de um cubo. Então, eu teria a linha-coluna e a profundidade, certo? No caso, eu preciso ter dois valores para encontrar um elemento de uma matriz. Aqui é uma representação visual de linhas e colunas, por isso que se chama-se matriz, né? Que tem as linhas e as colunas. Então, para encontrar esse elemento menos 2 aqui, tipo acessar essa posição aqui, eu teria que passar os índices 1 e 1. Para encontrar o elemento 9, acessar o elemento que tem um valor 9 aqui, eu passaria os índices 2 e 0. Então, eu passo a linha e passo a coluna. Simples, né? Acho que não é nada muito complicado, fazendo analogia diretamente com matrizes e como fosse uma planilha do Excel, uma planilha eletrônica, funciona parecido. Bom, acesso ao elemento particular de uma matriz é feito pela sintaxe: nome da matriz, primeiro vetor, né, índice do primeiro vetor, e o índice do elemento dentro do vetor. Então, eu passo os dois índices. Exemplo, obtenção do segundo elemento que está no terceiro vetor da matriz M, do exemplo anterior. Então, o número escolhido do tipo inteiro, já que minha matriz é de tipo inteiro, eu vou passar a índice 2, lembrando que os índices começam de 0, então vai ser 0, 1, 2, por isso que ele fala do terceiro vetor, porque o primeiro índice representa o vetor. Então, é o terceiro conjunto, eu tenho um conjunto de conjunto, e aí ele vai dizer o terceiro conjunto, e ele vai pegar o segundo elemento, lembrando que é 0 e 1, 0, 1, 0, 1, 2, terceiro, e 0, 1, segundo. Então, eu vou passar o terceiro elemento, o conjunto, e o segundo elemento desse conjunto. Então, essa é a forma como eu represento. Ou seja, a variável inteira de nome escolhido receberá o valor 4. Né? Tá aqui, ó. Terceiro vetor, primeiro vetor, segundo vetor, terceiro vetor e o segundo elemento. Ó, o valor escolhido é o 4. Observação importante: a tentativa de acessar uma posição inválida de uma matriz também resultará em erro, certo? Exemplos, né? Exemplo de tentativa de acesso a posições inválidas de uma matriz M. 2, 2, não existe o 2, 2, né? O terceiro do terceiro, eu tenho uma matriz que só tem 3 elementos e 2 colunas, então o terceiro seria seria mais ou menos se existisse aqui, ele não existe, então vai dar erro. 0, 2, né, seria a primeira linha, terceiro elemento que não existe, e aqui seria a quarta linha e segundo elemento que também não existe. Explique por que esses elementos resultam em erro, eu já falei aqui. Se não souber as respostas, venha lá para o fórum. Rode esses elementos, crie aquela matriz do exercício anterior, chame esses códigos e veja qual é o erro que dá. Será que o erro que dá é o mesmo que dá o erro de vetores? Então, vá lá, pratique um pouco. Certo? Então, outro exercício: imprima o segundo elemento do segundo vetor. Então, vamos começar a tentar praticar, entender um pouco essa sintaxe, essa linguagem. Como é que eu acerto o segundo, quais são os valores dos índices do segundo elemento do segundo vetor? É o 0, é o 1, é o 2? Obter o tamanho de uma matriz. Uma matriz não é um vetor de vetores, certo? Então, vamos usar com atenção a variável length. Certo? Nesse caso, se é um vetor de vetor, eu vou ter dois lengths. Eu tenho o tamanho do primeiro vetor e eu tenho o tamanho do segundo vetor. Então, eu tenho uma dimensão de linhas e tenho uma dimensão de colunas. Então, eu tenho dois tamanhos. Então, podemos obter o tamanho e a quantidade de vetores na matriz com a quantidade de elementos de um vetor interno a ela. Então, para acessar o tamanho de um vetor, é igual como a gente viu na aula de vetores, sem segredo. Eu pego o nome da matriz, digo o length, ele vai me dar a quantidade de vetores que essa matriz tem. E se eu quiser saber quantos elementos cada um desses vetores tem, eu vou chamar o primeiro elemento, o primeiro vetor,
dessa matriz, aqui é o primeiro vetor, chamando length. Então, eu vou saber o tamanho do primeiro vetor desta matriz. Aqui é o tamanho da quantidade, quantos vetores tem. Então, vamos botar aqui para esse exemplo aqui, ó. Então, se eu chamar length dessa matriz, ele vai me retornar 3, porque ele vai dizer 0, 1, 2. São 3 vetores. E se eu pegar o tamanho do primeiro vetor, esse 0 aqui, por isso eu botei 0 ali, o nome da matriz índice 0, que é um vetor, ele vai me retornar 2. Então, eu vou saber quantas linhas minha matriz tem, quantas colunas. Mas por que 0? Ora, eu poderia pegar o índice 0, poderia pegar o índice 1, poderia pegar o índice 2. Todos eles têm a mesma quantidade de elementos. Então, posso pegar qualquer um dos vetores, não tem problema. Certo? Então, é assim que eu pego. Todos os vetores são do mesmo tamanho, então você pode colocar um índice de qualquer um aqui. Exemplo, certo? Então, aqui uma matriz M inteiros, está aqui inicializado com esses valores que a gente já viu. Se eu der um print ln vetores em m.length, ele vai dizer que tem 3 vetores, ou seja, são 3 conjuntos que essa matriz tem. E se eu quiser saber quantos elementos cada um desses conjuntos tem, eu vou chamar o primeiro vetor, o tamanho do primeiro vetor, mas pode ser o segundo, pode ser o terceiro, pode ser qualquer um, porque todos os vetores têm o mesmo tamanho. Então, m0.length, ele vai dizer elementos em cada vetor, 2. Percorrer matrizes para modificar seu conteúdo. Ao percorrer uma matriz, visitamos cada vetor interno, começando do índice 0 até o último, como a gente já viu na aula passada da aula de vetores. E ao visitar cada vetor, visitamos cada índice interno a ele, também começando do 0 e indo até a última posição. Certo? Então, relembrando aqui, eu tenho um índice I, que representaria as linhas, e um índice J, que representaria as colunas. Estando no iésimo vetor, visite cada jésimo elementos. Então, isso seria como percorrer todos os elementos de uma matriz. Eu precisaria controlar as linhas e as colunas. Na aula passada, a gente viu como é que percorre um vetor, obtém os elementos de um vetor, ou imprime os elementos do vetor através de um único índice. Agora, neste caso, eu preciso de 2 índices. Assim, para percorrer uma matriz de nome M, usaremos 2 laços de repetição. Um para variar os índices dos vetores, de 0 até m.length, e outro para variar os índices de cada um desses elementos desse vetor interno, né? Que eu posso pegar o primeiro, o segundo ou o terceiro, como a gente já viu. Certo? Então, exemplo, né? Preenchimento de uma matriz com valores inteiros aleatórios, entre menos 100 e 100. Crio a matriz aqui, certo? New int de 3 linhas e 2 colunas, do tipo matriz inteira. Vou fazer 2 laços de repetição, certo? Int i igual a 0, i menor do que o tamanho da matriz, incrementando i. Um outro laço de repetição, j igual a 0, j menor do que o primeiro tamanho do vetor, o primeiro vetor, o tamanho do primeiro vetor. Mas, novamente, eu posso usar aqui, nesse caso, eu tenho 3 vetores, posso usar tanto 0 como 1, como 2, como os 3 vetores têm o mesmo tamanho, tanto faz. Então, um vai percorrer as linhas, outro vai percorrer as colunas. Então, eu vou estar preenchendo aqui. Então, como esse aqui, quantos valores tem? O tamanho do primeiro vetor, 3. Então, ele vai ser de 0, 1, 2. Aqui roda 3 vezes. Esse laço interno aqui, quantos elementos tem o segundo vetor? 2 elementos, 0 e 1. E aqui esse laço roda 2 vezes. Então, no total, isso aqui vai rodar 6 vezes 3 vezes 2. E aqui eu vou percorrer todos os valores para I, todos os valores para J, preenchendo a matriz com valores aleatórios de menos 100 a 100. Tá com dúvida aqui? Copia esse código no próximo, roda, tenta fazer um debug, bota um print ln aqui do I do J, vai vendo o que está acontecendo, tenta acompanhar o que está acontecendo para você entender um pouco mais, muda o tamanho dos vetores, bota um elemento só para ver o que acontece. Então é assim que você vai praticando para aprender um pouco mais da sintaxe dessa linguagem. Bom, os laços de repetição visitam cada iésimo vetor e para cada jésimo elemento do iésimo vetor atribui um valor aleatório. Né? Então, para cada i desse vetor aqui, ou seja, são 3 vetores, ele vai pegar cada elemento índice j. Então, eu tenho um vetor i0, 1, 2, 3, e eu tenho uns elementos j, 0 e 1. Então, ele vai pegar o 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Depois 1, 0, 1, 1. Depois 2, 0, 2, 1.
os 6 elementos. É assim que ele vai fazer. Se você botar um print ali aqui desse IJ, você vai ver os valores como é que ele está fazendo, como é que ele está imprimindo a ordem. Ele primeiro preenche aquela linha, depois ele vai para um outro vetor. Ok? O comando new preencheu a matriz M com valores 0 em suas 6 posições e os laços de repetição foram usados para percorrer cada posição para modificar os elementos, atribuindo um valor aleatório. Parece muito com o exercício que a gente já fez nas estruturas de repetição. Certo? Ou seja, como são 2 dimensões, linhas e colunas, então eu preciso de 2 laços de repetição. Certo? Aí é o I e J, para poder acessar cada elemento dessas colunas. Por que eu escolhi o M0.length? Eu já comentei, mas vai lá, responde no fórum. Por que tem um M0 aqui, não um M1, não um M2, ou por que não tem simplesmente M.length aqui? Então explica lá o que vocês acham, por que tem esse M0 aqui, só para relembrar. Esse algoritmo é uma ótima solução para preencher matrizes muito grandes. Né? Imagine se eu fosse preencher uma matriz de 500 por 500, o que eu precisaria mudar nesse código aqui? Então muda lá, então modifica esse código, digita lá no Processing e modifica esse código para ser uma matriz de 500 por 500, ok? Percorrer matriz para obter seus elementos. Anota aí, para percorrer uma matriz, assim como para preencher uma matriz, preencher sua matriz grande, no caso pequeno você pode inicializar diretamente. Sempre usaremos 2 laços de repetição, certo? Para percorrer ou para inicializar uma matriz, se você tiver botar valor diferente de zeros para números inteiros ou falso para números booleanos, tipo booleano e assim por diante. Percorrer a matriz M para imprimir seus elementos. Essa aqui é uma forma de imprimir todos os valores de uma matriz. Essa solução não é a única, né? A gente até viu na aula passada que a gente pode, inclusive, imprimir os valores de um vetor através do println, ele reconhece como vetor e ele imprime separadamente cada elemento, então poderia ter apenas um laço de repetição e um println do vetor aqui dentro, mas eu quis botar desta forma bem explícita para a gente ver cada um dos elementos, ver as 2 laços de repetição e eu tratar de cada um dos índices, né, no I e no J, para imprimir cada elemento de forma individual. Aqui eu estou imprimindo o valor, separando aqui com um espaço vazio e dando um println para ele quebrar a linha, mas ele está imprimindo na ordem, linha ou coluna. Experimenta trocar esse I pelo esse J, o que acontece? Certo? Então, tenta trocar esse I pelo J, ver o que muda aqui no valor da impressão. Observação. Perceba a estratégia utilizada para produzir uma impressão ordenada do conteúdo na matriz, assumindo que cada vetor armazena uma linha de M. Então, ordenada porque está sempre imprimindo linha, coluna. Vale ressaltar que a solução apresentada no exemplo não é única, há outras maneiras de produzir o mesmo resultado estético, como falei, utilizando um println. Bom, estamos chegando no final da nossa aula. É aula relativamente curta, né? Meia hora de aula. Então vamos agora para algumas observações finais e a tarefa deste módulo, né? desta unidade. Bom, criar e manipular matriz é importante para otimizarmos o armazenamento de dados em nossos programas, assim como eu falei isso também em vetores. Principalmente quando você tem várias informações, vários valores que precisam ser armazenados em um conjunto, estão relacionados. Muitas vezes você não consegue relacionar esses valores em uma estrutura unidimensional, como um vetor. Você precisa relacionar como um conjunto de conjuntos para facilitar o acesso. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, certo? Matrizes são úteis para o armazenamento de dados que são tipicamente representados em forma de arranjo, alguns exemplos. Imagens digitais, por exemplo, qualquer imagem ela é representada com uma linha e uma coluna, então eu posso acessar uma cor dessa imagem. Uma imagem nada mais é do que um conjunto de cores, né, onde cada pixel tem uma cor e essa junção, essa composição desses pixels forma uma imagem. Quanto mais pixels tem, menos você percebe essa composição. Quanto menos, mais pixelada a imagem vai ficar, com pior resolução. Então, é muito comum utilizar imagens como matrizes, tabelas de score, dizer
jogador tal, qual é a sua pontuação, qual a data, notas de aluno, por exemplo, presença. Então, tudo isso poderia ser representado por uma matriz, onde eu tenho linhas representando nomes de pessoas e colunas representaria valores. Dados de natureza espacial, posicionamento de tiles em um cenário de jogo, dados relacionados à distância em aplicações geográficas, etc. Tem muitas aplicações, principalmente multimídia, que utilizam matrizes. Em matemática aplicada multimídia, vocês vão ver bastante no final da disciplina matrizes, principalmente na parte na unidade de estatística. Certo? A anotação, a sintaxe para realizar as operações de criação e manipulação de matrizes requer prática. Então, aproveite esta aula, escreva os códigos que vocês viram nesta aula, pratique, modifique, experimente, né, se aproprie dessa sintaxe para vocês se acostumarem com essa sintaxe. Tarefa, nossa última tarefa. Escreva um algoritmo ou um programa para fazer uma imitação simplificada do jogo Campo Minado. Assuma que o tabuleiro do jogo será de tamanho 10 por 10, vai ser um campo minado bem limitado, 10 linhas, 10 colunas, 10 por 10. Use uma matriz para essa representação. Por que uma matriz facilita? Porque a gente já vai ver que fica muito mais fácil utilizando a matriz, porque eu consigo acessar rapidamente linhas e colunas. Na matriz, as células que não possuem bomba receberão um valor 0, e as que contêm bomba receberão um valor 1. Distribua na matriz as bombas a seu critério. Vocês vão ver em matemática aplicada à multimídia que muitos dos jogos antigos eles eram feitos, seus cenários, através de matrizes. Nada mais é do que uma matriz onde ele ia dizer qual tile, qual imagem seria carregada na sua tela. Então, Final Fantasy VII, Bomberman, Mario, todos eram baseados em tile 7, que nada mais é do que uma matriz. Eu diria que cada série diz assim, se fosse o tile 0, é grama, se for o valor 1, é pedra, se for o valor 2, é uma árvore. Então, é uma forma simplificada de se criar cenários e muito eficiente também. Certo? Se você desenha as imagens que elas não tem emendas, né, elas se combinam entre si, aí fica um cenário harmonioso, nem parece que ele é todo criado baseado em tiles, certo? Dependendo da quantidade de tiles também, torna-se o jogo ainda mais interessante. Então vamos seguir. Bom, isso aqui é um exemplo. Se fosse o campo minado, como é que seria? Onde tem 1 representaria que tem uma bomba, onde tem 0 é que não tem bomba. Bom, então vamos lá. A tarefa principal, na realidade, é criar uma função de teste, certo? É o principal, é o coração do jogo, é a função teste. E receberá como entrada uma posição da matriz I e J e retornará um booleano indicando se há presença de bomba, indicando se tem bomba ou não naquela posição indicada. Então, o que você vai fazer? Seu programa deverá usar a função e, ao obter o resultado, deverá conter a seguinte funcionalidade. Se a função acusar a presença de uma bomba na posição indicada, se eu botar lá, dá um exemplo lá, 22, tiver bomba, seu programa deverá apenas exibir uma mensagem, fim de jogo. Você morreu, acabou. Clicou na bomba, não tem jeito, você morreu. Mas se a função acusar a ausência de bomba na posição indicada, seu programa deverá emitir um relatório com as posições livres de bombas na vizinhança 8, da posição de entrada. O que é a vizinhança 8? Olha, se você botar aqui, cada elemento desse que você indicar, ele tem 8 vizinhos. Não tem no máximo 8 vizinhos. Esse aqui da ponta só tem 3. Né? Mas esses elementos mais internos, eles sempre têm 8 vizinhos. Os das bordas, da borda tem 6... Tem 5, borda tem 5, canto tem 3. E os do meio aqui tem 8 vizinhos. Então, vocês vão dizer quantos vizinhos tem bomba ou não. Vou mostrar um exemplo aqui. Exemplo, para o tabuleiro abaixo, a função retornaria verdadeiro para a entrada 22, fim de jogo. Vamos lá, 22, 0, 1, 2, essa terceira linha aqui. E 2 de elemento. Então, 0, 1, 2. 2, 2 é esse aqui, ó, o 1. Então, eu tive o azar de escolher exatamente uma bomba. Então, ele vê que é verdadeiro e seu jogo acaba porque você acertou uma bomba logo de cara. Certo? Bom, para o outro caso, para entrar 2, 1, por exemplo, que esse elemento marcado em azul aqui na figura, eu quero que a função retorne falso,
certo? E o programa emita, ele vai retornar a foto e vai emitir. O que é emitir? Pode ser print alien, você vai imprimir na tela quem são os vizinhos que não tem bomba, certo? Então, posições livres na vizinhança, marcadas em laranja. Então, eu tenho aqui o 110101, eu tenho 12, certo? Tenho o 20012, esse, e tem o 31 e o 32. Então eu quero que ele imprima seus vizinhos, na vizinhança 8 lá que eu falei, né? Esse aqui tem 8 vizinhos, quais deles não tem bomba? Certo? Ele vai sim. A maneira mais fácil de resolver essa tarefa, até coloquei aqui, a maneira mais fácil de resolver essa tarefa é usando a instrução println. Você não precisa fazer ela interativa, você não precisa desenhar nada na tela. Por enquanto é só um exercício teórico, certo? Mas claro, se você quiser fazer uma ferramenta interativa, onde você pudesse ver uma matrizinha e você clica nos elementos, ele diz se aquilo é uma bomba ou não, e ele mostra quem são os vizinhos, se seus vizinhos são livres ou são bons. Na verdade, não bom, você não pode botar, né? Você tem que marcar como se fosse. Pode marcar como bom, para simplificar. Então, se quiser tornar ele interativo, ou simplesmente deixar coberto lá, certo? Então você pode fazer isso. Então, uma ideia do jogo, se quiser melhorar, fazer igual, exatamente como é o campo minado. Então, a minha intenção é simplificar, a minha intenção é que vocês tenham uma experiência de desenvolver uma aplicação multimídia, no caso usando println, mas não deixa de ser uma aplicação de jogo, uma aplicação multimídia. A base dele é essa função de teste, onde ele diz se é bom ou não e diz quem são seus vizinhos que estão livres. Bom, a base do jogo campinado é essa. Então, quero que vocês façam isso e submetam lá no Solar. Ok? Bom, então ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Certo? Sexta-feira terá nossa aula de tiradura normal. Vou trazer alguns exemplos para a gente resolver, certo? E tirar algumas dúvidas, ok? Até logo, pessoal. Tenha um bom final de semestre. Bons trabalhos.